Agora nós vamos ver a sequência da parte de associação dos resistores. O que vimos antes? Associação de resistores em série. Quando o fio que sai de um resistor vai direto para um outro. A corrente que passa por ele é a mesma. Agora nós vamos ver o segundo tipo, que é a associação de resistores em paralelo. Logicamente, nós poderemos ter circuitos que tenham ligações em série e em paralelo. Também falaremos sobre ela. São as ligações mistas do circuito. Então, primeiro, o que nós vamos entender como uma associação em paralelo de resistores? Associação em paralelo dos resistores, veja, a gente costuma ver esse esqueminha nos exercícios mais simples, mas ele é bem claro para falar o que está acontecendo. Por que eu tenho uma ligação em paralelo? Eu tenho aqui, veja pelo ponto A, uma corrente elétrica I que vem por esse fio, passou pelo ponto A. E ela chegando aqui na frente, esse ponto a gente chama de nó ou nódo. É um nó do circuito. É um lugar onde daqui sai um fio reto, você pode falar até que é o mesmo fio, mas sai um fio reto aqui na horizontal. Tem um fio que sobe, tem um fio que desce, ou seja, nesse nó, o fio teve uma divisão, permitindo que a corrente I, uma parte fosse aqui para cima, a corrente 1, uma parte no meio em 2 e uma parte aqui embaixo em 3. Por que vai um pouco para cada lado? Vai um pouco para cada lado, porque em cada caminho tem uma resistência. Certo? Se algum dos caminhos não tivesse resistência, seria muito fácil da corrente passar. Toda a corrente iria por aquele lugar. E aí não passaria corrente nos resistores. Então, uma ligação em paralelo, uma das características que a gente tem é essa questão da divisão da corrente. Mas isso pode ser melhor entendido quando a gente fala que o resistor aqui de cima, o R1, se eu pego o fio que chega nele aqui, ele vem desse ponto aqui de baixo, que é o mesmo ponto que vem do 2, que é o mesmo ponto que vai para o 3. E mesma coisa aqui desse outro lado. Esse ponto é o fio que sai para o 1, sai para o 2 e sai para o 3. Ou seja, os três resistores começam num ponto e terminam no mesmo ponto. Então eles vão ter a mesma diferença de potencial. Agora, o que nos interessa muito é sempre aquela história de que eu tenho resistores ligados de uma forma e eu quero simplificar, ou seja, eu quero pegar aquele conjunto de resistores e transformar num único, o resistor equivalente. Então, como que eu acho resistor equivalente se eu tenho uma ligação em paralelo? Aquele resistor está substituindo os três juntos. Se são os três juntos, a corrente naquele resistor é a corrente enquanto estava junta aí. Ok? Então, para uma associação em paralelo, quais características nós temos? Primeiro, todos os resistores em paralelo estão na mesma DDP, estão ligados na mesma tensão, estão ligados naqueles mesmos dois pontos, lá da direita e da esquerda. Também numa ligação em paralelo, podemos falar sempre que a corrente total I ela é obtida pela soma das correntes parciais. Agora, como que eu acho o valor da resistência equivalente? Então, a resistência equivalente é uma formulinha, mas essa formulinha é simplesmente a união dessas duas ideias aqui de cima, tá? Onde você acha que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência R1 do primeiro resistor, mais 1 sobre R2 do segundo resistor, mais 1 sobre R3, quantos eu tenho em paralelo, tá? Essa formulinha vem dessas duas ideias de cima. Agora, posso ter problema onde eu quero achar resistência equivalente, não com vários resistores, mas só com 2, só para 2. Então, se você tiver que fazer com 2, você não tem que fazer isso aqui de ficar trabalhando com o mínimo. Então, um jeito mais fácil que é falar, a resistência equivalente, ela vai ser o produto dos dois resistores dividido pela soma dos dois. Sempre que você estiver fazendo paralelo com dois resistores.
Então pode ser num circuito, gente, onde tenham mais resistores. Mas desde que você faça de 2 em 2, você sempre pode usar essa formulinha. É o produto deles dividido pela soma deles. Tá? E o terceiro caso para calcular resistência equivalente é quando eu tiver vários resistores, mas que eles são todos iguais em paralelo. Se eles são todos iguais, achar a resistência equivalente basta que você pegue o valor e divida por quantos tem. Tá? Todos iguais. Pega o valor, qualquer um, todos iguais, né? E divida por quantos tem. Agora, essa história da gente somar as frações faz com que matematicamente a gente tenha um resultado importante. Na resistência equivalente para ligação em paralelo, o valor que você obtém é sempre menor do que cada uma das parcelas que você estava operacionalizando lá no começo. Então isso tem que ficar guardado, por quê? Porque se comete um erro matemático, você entende facilmente, porque a resistência não está dando menor que as outras. Tá? E a segunda coisa é que, em contraponto do que a gente tinha na ligação em série, o que a gente tinha numa ligação em série? O fio sai de um elemento e vai direto para o outro. Ou seja, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, se essa corrente não puder passar em algum elemento, um resistor, uma lâmpada, por exemplo, que queimou, não consegue passar nos outros. Na ligação em paralelo, então, é diferente. Por quê? Porque a corrente se divide. Então, se ela ia lá em cima e não vai mais, não tem por que ela não ir no meio ou não ir embaixo. Ela continua passando nos outros resistores. Então, se for uma lâmpada, você para somente aquela uma, não para as outras. Certo? Então, a ligação em paralelo também são características simples. Aí agora, a gente pode pensar na associação mista, quando eu tiver mistura das duas. E aí você olha nessa figurinha e fala, mas espera lá, essa figurinha não é a anterior? Não, não é a anterior. Por quê? Porque o resistor aqui de cima, por exemplo, o R1, ó, se eu venho aqui pela esquerda, ele está ligado aqui nesse ponto. O R2 também está nesse ponto, tá? Mas o R3 não está ligado nesse ponto. O R3 está ligado no R2. O R4 está nesse ponto, mas o R3 não está. Então é só o R1, o R2 e o R3 que estão em paralelo. Não é. Por quê? Porque pelo outro lado, se a gente olhar aqui na direita, o R1 está ligado nesse ponto aqui de baixo. Esse resistor está ligado aqui. O 4 também. O 2 não está ligado aqui. Tem um resistor no meio do caminho. Está ligado um resistor no outro. Então, a ligação aqui é chamada mista. Por quê? Porque eu tenho primeiro aqui no meio uma ligação em série. O R2 está ligado direto no R3. Então, se eu faço a ligação em série desses dois, ponho aqui no meio a resistência equivalente, aí sim eu vou ficar com uma ligação em paralelo. Então, é importante na ligação mista é você sempre fazer isso. Ó. Comece procurando onde tem ligação em série. Um resistor que vai direto no outro. Não pode ter um fio no meio do caminho. Eu achei todos os que aparecem no desenho. Beleza. Então, agora vamos ver a próxima etapa. Quais que agora estão ligados em paralelo? Achei todos. Então, agora você volta a procurar a série e você vai alternando assim até simplificar ao máximo o seu circuito. Ok? Então é isso aí. Vamos ver agora a resolução de um exercício.